Boa noite. Eu vou começar a apresentar a minha socialização, né? Meu nome é Rafael Mendes de Souza Oliveira e a tutora externa é Poliana Jéssica do Carmo de Souza. Estou na segunda licenciatura em Histórias e eu vou apresentar. O tema da apresentação é o uso das TICs no ensino de História. O tema que eu vou apresentar hoje fala do uso das TICs, que seria a tecnologia da informação e comunicação do ensino de História. Acredito que é um tema bastante atual dentro do contexto que a educação vivencia, considerando o ensino remoto diante da pandemia. Mas é importante dizer que a tecnologia deve fazer parte das ações pedagógicas no dia a dia do professor de história, pois ela traz infinitas possibilidades para o professor e aluno no ambiente educacional que veremos mais adiante. Vive-se no tempo da informação, no qual se oferece disponibilidade a praticamente tudo o que ocorre no mundo em tempo real. A escola tradicional está se tornando obsoleta. Sua condição pedagógica, calçada no conhecimento do docente e dos livros, não corresponde com uma sociedade que respira tecnologia. Atualmente, encontra-se presente em todos os lugares a informática e a irreversível internet. A sociedade do livro precisa se integrar a essa transformação, perante o risco de, em muito pouco tempo, tornar-se uma página virada na história. Percebe-se que a internet é um caminho sem volta. Então, o método de estudo voltado somente aos livros didáticos é uma metodologia de ensino considerada ultrapassada. É importante que o professor envolva cada vez mais o aluno no processo de aprendizagem, e as TICs, então, podem ser uma ferramenta importante para este novo conceito de ensinar. Isso não quer dizer que o professor perderá a sua importância dentro do processo educacional, jamais. Percebemos agora no ensino remoto o quanto o papel do professor foi importante. O professor continua a fazer seu papel mediador no ensino. Como já mencionado, o tema de pesquisa que se interessou a pesquisar está relacionado ao uso das TICs no ensino de história, considerando esta como ferramenta educativa. Objetivos. Objetivo geral: apresentar a importância das TICs no ensino de história. Objetivos específicos: demonstrar a influência da tecnologia na educação. Fomentar a reflexão sobre as mudanças ocorridas na sala de aula devido aos avanços tecnológicos. Apresentar recursos tecnológicos no ensino de história. Refletir sobre a necessidade da formação docente para utilização da tecnologia. Metodologia de pesquisa. Pesquisa aplicada permite gerar conhecimento para aplicações em uma determinada situação. Abordagem qualitativa envolve situação da realidade que não são possíveis de serem traduzidas em números. Apresentação dos objetivos de forma descritiva com aparato bibliográfico. Aqui então se apresenta a metodologia da pesquisa para que o trabalho fosse apresentado. O professor de história precisa reavaliar a prática docente e considerar o uso das tecnologias no ensino dessa disciplina. Há muito tempo vem se falando do uso das TICs na educação e percebe-se que muitos profissionais da educação ainda se demonstram contrários a esta ideia, acreditando que serão substituídos
Isto não faz sentido. O professor possui seu valor no processo de ensino-aprendizagem, inquestionável. É importante também dizer que não basta apenas incluir aulas que utilizam as TICs. O professor precisa estar atento de quais ferramentas utilizar, qual o planejamento adequado para utilizar estas, qual é o objetivo pedagógico e saber utilizar esses recursos tecnológicos. Na imagem, se observa um livro antigo e um tablet. Os livros são uma grande fonte de informação. Não se pode deixar de lado o quanto contribuiu como fonte de pesquisa. O que se quer aqui reforçar é que as TICs possuem fontes de pesquisas que podem dar acesso a estes livros que, anteriormente, não eram possível encontrar nas bibliotecas, onde o acesso também se torna mais difícil por vezes. Ao se aproximar do trabalho do historiador, a internet adentra ao campo da historiografia como uma possibilidade de fonte primária. A ideia de documento digital proporciona um conceito inovador na tipologia de fontes primárias em pesquisas históricas. Morel. Aqui se apresenta a citação de Morel, reforçando como a tecnologia possui esse novo conceito de fonte primária de pesquisa inovadora, principalmente relacionado ao ensino e história. As TICs são ferramentas educacionais que proporcionam aos alunos buscas históricas nas mais diversas fontes. É importante destacar que os alunos necessitam ser mediados a pesquisar em fontes seguras. A quantidade de informação também leva o aluno a analisar criticamente o futuro lógico a partir do momento que este tem um bom embasamento com os levantamentos de dados pesquisados. As aulas se tornam mais atrativas e dinâmicas, devido ao novo modelo de sociedade e geração de alunos estar mais envolto à tecnologia, ou seja, os alunos estarão mais próximos da realidade que vivenciam, pois é muito comum, por exemplo, ver bebês com celulares, manuseando celulares manuseando celulares. Os alunos, pode-se dizer, respiram tecnologia. As TICs são ferramentas importantes também para o auxílio aos estudantes na interpretação de dados a partir do momento que se torna pesquisador, sendo mais o propósito do ensino de história. Em relação à construção de conceitos coletivos, as TICs possuem essa facilidade de formar grupos de estudos, compartilhamento de ideias e informações que auxiliam a troca de conhecimento e, consequentemente, a troca de experiência. E, por fim, ocorre a exclusão do espaço geográfico quando se pesquisa. Por exemplo, as salas de aulas no passado, a gente encontra com facilidade as salas de aulas estruturadas, alunos enfileirados e o professor na frente do quadro escrevendo, ditando textos, etc. As TICs vêm ao encontro para justamente quebrar este paradigma. Essas salas de aulas com o ensino mecanizado passam por diferentes espaços, com alunos em diferentes locais, como se percebeu com o ensino remoto desde maio do ano passado. É mais uma inovação no modo de ensinar história que encontramos, não somente no ensino de história, mas em várias matérias também nós podemos encontrar o uso das TICs. Continuando ainda, as TICs no ensino de história permite acesso aos diversos acervos das civilizações, manifestações artísticas e literárias, e aos símbolos, imagens e sons, dados esses importantes para conhecer a história da humanidade e fazer história.
Aqui se apresenta a importância das TICs nas disciplinas de História, proposto por Ferreira. Desenvolve habilidade como criatividade, coordenação motora, percepção visual auditiva. Motiva a pesquisar. Colocar os alunos em contato com a realidade através do programa software escolhido. Assiste à organização das informações. Auxilia na classificação de dados. Contribui a traçar croquis, esboços e desenhos, fazer mapas, plantas da realidade estudada e outros. Complementa na organização da vida escolar. Auxilia na produção de trabalhos escolares através de softwares de planilhas, banco de dados e processadores de texto. Possibilita a elaboração de gráficos estatísticos. Contribui nas apresentações mais dinâmicas. Aqui apresenta-se alguns dos recursos tecnológicos que podem ser utilizados na disciplina de História, que merecem aprofundamento de estudos em relação ao que cada um pode auxiliar na prática pedagógica de História. Aplicativos interativos, jogos, geradores de apresentações, softwares gráficos, museus virtuais, enciclopédias digitais. Como eu disse anteriormente, não basta apenas incluir aulas que utilizem as TICs. O professor deve ser consciente de como utilizá-las e principalmente como medir os alunos para que utilizem como fonte de pesquisa, que agregue e dê significado ao processo de formação destes estudantes. Saber ligar e desligar o computador não é sinônimo de saber utilizar a tecnologia em prol do aprendizado. Vai além. É importante o professor de história saber criar e recriar as aulas. Um fator importante aqui é que muitos profissionais se tornam refém das tecnologias, utilizando de outras ideias que encontram na internet, sem analisar aquele planejamento, se aquele planejamento é adequado. A turma que está lecionando também é importante. Foi muito comum encontrar, no ensino remoto, atividades enviadas aos alunos que simplesmente eram copiadas da internet. O próprio aluno poderia copiar o enunciado e a resposta estava no Google. Como poderá ocorrer um ensino de qualidade voltado para o desenvolvimento dos estudantes se o professor não recria e somente copia? Eu mesmo tive muita dificuldade em encontrar planos de aula base para desenvolver o desenvolvimento de planos de aula para o ensino médio que utilizasse as TICs. A maioria dos planos que eu utilizei de aula envolvia livro didático encontrados na internet. O professor precisa buscar cada vez mais capacitação profissional e deve preocupar-se em capacitação para o uso e aplicação das TICs no ensino e também quebrar paradigmas. Excluir da sua prática o ensino tradicional, aquele ensino atrelado ao livro didático. É preciso inovar o ensino. Surge uma nova era. A sociedade mudou, os alunos mudaram e a escola necessita acompanhar este ritmo de mudanças. Estando aberta ao novo, ao inédito,
tendo uma nova postura e novos conceitos com práticas e vivências que levam o aluno à construção do saber de forma ativa. Dessa forma, compreende-se que as TICs auxiliam ativamente neste novo cenário, respeitando a necessidade do professor ser o mediador deste processo e que esteja apto a exercer essas funções que envolvem o uso de planejamento de aulas utilizando-se da tecnologia como recursos no ensino de história. Ensinar história não requer apenas domínio do conteúdo, mas também a sensibilidade sobre a realidade existente no qual se ensina. Na verdade, aprendi na universidade que o professor não é apenas aquele que ensina. Muitas vezes ele desensina, mas é aquele que aproxima o aluno do conhecimento. Ricardo de Moura Borges. Então, professora, esse foi a minha apresentação, né, do meu artigo, do meu TCC. Espero que tenha gostado.